eu falei, né? Também entrou em campo 2 vezes, na Flórida com a equipe principal, e em João Pessoa, na Paraíba, pelo Campeonato Carioca. O mar logo ali do lado, um solzinho gostoso. O torcedor desatento até podia se confundir. Mas o vento gelado de São Petersburgo, na Flórida, não deixava dúvidas. O Flamengo estava bem longe de casa. Mesmo assim, cerca de 6 mil pessoas pintaram de vermelho e preto as arquibancadas do pequeno estádio All Lang. Para quem mora tão longe do Maracanã, era uma oportunidade rara. Eu não esperava eles jogar aqui na minha casa, então eu estou muito grato a ver o Flamengo aqui. Muitos anos sem ver o Flamengo, né? Matar a saudade da nossa segunda família. O Flamengo é internacional, não tem jeito. Onde está, a galera está presente. No primeiro amistoso dessa pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo enfrentou o Philadelphia Union cheio de novidades. Tite escalou um time misto. Gabigol ficou mais uma vez como opção no banco. Mas outros jogadores considerados reservas começaram jogando, como Davi Luiz, Alan, Matheus Gonçalves e o jovem Carbone, de apenas 18 anos. O garoto da base começou nervoso, errando algumas bolas, mas logo conseguiu se encontrar. Foi dele o passe que deu origem ao primeiro gol do Flamengo. Enfiou boa bola do Carbone para o Cebolinha! Pênalti! Pedro cobrou e abriu o placar. Mas o destaque da tarde foi mais uma vez Everton Cebolinha. Além do pênalti sofrido, o camisa 11 parecia decidido a fazer um golaço. Golaço! A palavra-chave é essa, confiança. A confiança que a comissão tem me dado desde a chegada deles. Foi muito importante para mim, para esse meu crescimento no final do ano passado. E está iniciando o ano também muito bem, né? O Tite já tinha deixado claro que usaria essa pré-temporada para fazer testes no time. E logo no intervalo ele mudou todos os jogadores de linha. Foi a vez de De La Cruz receber uma oportunidade e fazer a estreia dele com a camisa rubro-negra. O primeiro reforço contratado para essa temporada já chegou arriscando, chamando a responsabilidade. Ele parecia à vontade em campo. Depois do jogo, De La Cruz disse que vai tentar se adaptar o mais rápido possível e que o apoio que tem recebido dos companheiros vai ser essencial. O grupo me ha recebido muito bem, me ha acompanhado nestes dias, nestes primeiros dias, e creo que isso vai ser importante para a adaptação. Creo que en líneas generales, más allá de lo personal y como me sentí yo, que me sentí muy cómodo, hemos conseguido una victoria que es importante porque bueno, el ganar también se entrena y queremos forjar una mentalidad ganadora dentro del equipo. Gabigol também entrou no segundo tempo e bem que tentou encerrar o jejum de gols que já dura 5 meses. Só que o árbitro marcou impedimento no cabeceio dele para o fundo da rede e o jogo terminou mesmo 2-0. Bom, pelo menos esse jogo, porque o Flamengo ainda voltaria a campo. Um outro Flamengo, claro, o time alternativo que ficou no Brasil para a disputa do Campeonato Carioca. Em João Pessoa, na Paraíba, o Nova Iguaçu saiu na frente. Mas os rubro-negros buscaram empate com o gol do Thiaguinho. Foi um domingo atípico. Uma vez Flamengo, 2 vezes Flamengo e nenhuma delas no Rio de Janeiro. Mas os torcedores da Paraíba e da Flórida mostraram que a casa dos rubro-negros pode estar em qualquer lugar. Muito bom. Além dos jogadores de linha, né, dos 10 que o Tite mudou no segundo tempo, ao finalzinho ele ainda mexe no gol e dá uma oportunidade para o Caio Baroni, goleiro de 17 anos do Flamengo. Tem algumas convocações, né, pela seleção sub-17. Ele que tem 1,96, pôde mostrar um pouquinho do trabalho dele ontem no profissional pela primeira vez, então jogando esse amistoso com o Flamengo. Eu vou destacar, Jô e Jéssica, a fala do De La Cruz, que ontem também acompanhei a entrevista com a Lívia no Troca, e ele lembra, aliás não foi nem dele, foi do Arrascaeta falando sobre ele. O Arrascaeta lembra que no Uruguai eles não têm oportunidade de jogar juntos, e é verdade. Na seleção do Uruguai, o Arrasca é reserva e o De La Cruz titular absoluto. No Flamengo, não, muito provavelmente, eu até cravaria isso. Na verdade, tiraria o provavelmente. A gente vai ver os dois jogando juntos. E aí, Jéssica? A gente tem que ver os dois jogarem juntos, assim, acho que é... A chegada dele é para isso. A torcida tem essa expectativa, acho que o Flamengo não faria um investimento desses para concorrer, para os dois jogadores concorrerem, não faria nenhum sentido fazer a Arrascaeta e De La Cruz concorrerem
num investimento tão alto, sendo que tem a possibilidade de eles jogarem juntos. E acho que tem espaço ali nesse grupo, mas aí cabe o que o Tite vai fazer. A minha grande curiosidade é como o Tite vai montar esse Flamengo. Está usando essa pré-temporada para fazer os testes, que é o que ele deve fazer. Mas eu não sei até que ponto ele vai conseguir sustentar o esquema dele, que é jogar com 2 pontas abertos. Perfeito. Porque a lacuna está na ponta direita, embora tenha Luiz Araújo, que tem tido boas atuações. Para mim, a lacuna está ali, na escalação, onde abriria um espaço na escalação. Mas o De La Cruz jogando como ponta aberto, talvez não é extrair o melhor dele. Né? O Gabigol, que também é um outro jogador que ele precisa encontrar um espaço, nesse esquema ele compete com o Pedro. A não ser que vai competir então com o Arrascaeta, é mais um jogador para o meio campo, porque às vezes ele tira, né? Tem tirado o Arrascaeta para botar o Gabigol, para ele ficar um pouco atrás do Pedro. Então, acho que a minha dúvida está em como o Tite vai montar esse Flamengo, porque são jogadores, a gente está falando de jogadores que não podem ser reservas. Né? De La Cruz, Gabigol, o Pedro e o Everton Cebolinha, e o Arrascaeta, não sei se já citei, são jogadores que não podem estar na reserva. Então, como é que ele vai montar esse Flamengo? Tem como montar, mas é um desafio gigantesco. Vai ser muito legal ver De La Cruz e Arrascaeta jogando juntos. Vai depender de um volante que tem uma marcação muito forte, que seja muito atento a esse sistema todo. O Pulgar é um excelente volante, um primeiro volante de primeira classe, mas vai ter que sustentar todo esse esquema a jogar. Vai depender do adversário, é claro, mas eu falo tudo isso porque o Tite é um treinador que preza pela segurança defensiva, antes de mais nada. E a gente está falando de jogadores ofensivos para ele dispor ali daquelas peças. Mas acho que a grande ansiedade de todo mundo é ver Arrascaeta e De La Cruz jogando juntos. É que a gente vai ver disputa em alto nível, e aí eu falo de grana e de futebol, né? Por exemplo, neste momento, Cebolinha e Bruno Henrique, e aí a maré tá melhor pro Cebolinha, né? Estão disputando uma posição, João. Estão disputando uma posição, mas aí que era o mesmo problema que ela já está falando, assim, você tem nomes muito interessantes no Flamengo, como é que você vai fazer? Nesse momento, Bruno Henrique e Gabigol são reservas. Então, são jogadores que seriam titular em qualquer lugar, né? Então, isso já é um problema. Quer dizer, né? Problema para o jogador que está... problema para quem está na reserva, né? E para o técnico que tem que administrar ego, tem que administrar a expectativa. Mas no caso do Arrascaeta e De La Cruz, como é que você traz um jogador que vai ser o maior investimento? É a única contratação até o momento, e tem o Vinha também, né? Então agora tem a segunda contratação. Mas assim, é o maior investimento do Flamengo para o ano. Você vai trazer o cara para ficar no banco? Você vai botar um dos seus jogadores mais valiosos, que é o Arrascaeta, no banco? Então, eu acho mais fácil a gente entender essa parte do que, por exemplo, como funcionaria o Gabigol ali jogando com o Pedro. Acho que essa a gente já entendeu que não vai rolar, né? E é a mesma coisa do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique fez essa renovação longa com o Flamengo e essa renovação atrapalha a renovação do Gabigol também. Né? Porque foi feito um alto investimento para o Bruno Henrique ficar. Vocês lembram? Que demorou um tempão, inclusive, né? Porque ele queria 3 anos de contrato. O Flamengo entendia que era muito longo. Provavelmente vai ser o último grande contrato do Bruno Henrique, né? Que voltou voando, inclusive, depois da lesão. Muita gente duvidava de como o Bruno Henrique ia voltar. E ele voltou super bem. E agora, com o Tite, ele dá uma caída, né? Aí, né, volta a acender ali o Cebolinha. Mas, assim, problemas do bem, né? É ruim quando você olha para o banco e fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida, né? Não tem um banco. Exemplo do Corinthians. Você tem muita solução, né, nesse caso. O Corinthians tinha 7 jogadores de linha no banco ontem. Dos 7, tinha 3 moleques da base. Né? O Corinthians precisa fazer uma reformulação profunda, tá atrás de jogador... Ainda perde o Lucas Veríssimo, tô dando essa comparação para você ver como é difícil quando você olha para um banco e fala, não tem o que fazer aqui, tô lascado, né? O Flamengo não tem um problema do bem. Agora tem essa questão de saber administrar também a expectativa de grandes jogadores, né? Como o Bruno Henrique e o Gabigol. O Tite ainda pode, sem mudar o esquema, escalar o De La Cruz na ponta direita. Mas ele até se mostrou à disposição de fazer isso, né? Ele falou sobre isso. Mas mudar o comportamento do jogador em campo. Né? O De La Cruz vai ter um comportamento diferente do Luiz Araújo. Eu acho que é muito nessa batida. Ele pode manter o mesmo esquema, mas ser um ponta direita que constrói um pouco mais, que participa, que entra mais para o meio campo, né? Que não fica tão extremo, tão aberto. Aí depende muito do comportamento do lateral direito também. É esse quebra-cabeça que o Tite vai ter que trabalhar no Flamengo, que é um problema bom, né? Mas ele vai alterar um pouquinho a forma do Flamengo jogar em relação ao ano passado. Mas esse também não é o perfil do Vinha, em outra posição, mas nesse estilo? O Vinha é o lateral que o Flamengo estava precisando, né? Então, ali, na frente dele, ele tem um Cebolinha. Hoje, a gente não consegue olhar para o Flamengo e dizer que tem que tirar o Cebolinha. O Cebolinha é o titular absoluto do Flamengo, porque é o melhor jogador nesse momento
que o Flamengo tem atuando em campo. A temporada é longa, pode oscilar, isso pode mudar. Mas hoje o comportamento do Cebolinha ele é esse extrema do 1 contra 1, do drible. Muito diferente do que seria o De La Cruz. Então, qual vai ser a responsabilidade do Vinha no lado esquerdo? Né? Muito mais de fazer uma sustentação e de uma construção do que passar para fazer a linha de fundo, porque o Cebolinha já é esse cara muito agudo. Né? Claro que o Cebolinha puxa para a perna direita para finalizar, mas ele está sempre muito aberto, então ele acaba barrando a passagem do lateral, e se passar vai ter que ser mais no corredor central. Então, que é o que o Tite gosta, ele gosta de laterais que construam por dentro. O Vinha tem toda essa qualidade, por isso que foi escolhido para atuar por ali. Então, acho que depende muito de como vai ser ali esse lado direito, o que o Tite está imaginando. Acho que ele não sanou ainda essas dúvidas, sabe? Acho que ele tem muitas dúvidas ainda. O próprio Gabigol, né? Tudo bem, hoje ele é reserva, mas ele vai pedir passagem, ele vai entrar na forma física ideal, ele vai encontrar a melhor forma técnica, porque o Gabigol é competitivo, então ele vai buscar isso. E aí, quando ele encontrar essa competitividade, vai ficar como? Ele vai colocar o Pedro para competir com o Gabigol, características bem diferentes de jogo. Então, eu acho que ele ainda tem muita dúvida. A pré-temporada vai servir para isso, mas ao longo do caminho, ele vai ter que escolher os 11 para jogar e vai ser quem está melhor, né? E ainda tem o Gerson, né, que pode disputar a posição com o De La Cruz. E ainda tem os meninos que jogaram no time alternativo, Também né? tem isso. Que estão na semifinal da Copinha, né? 10 vieram do time, aliás, até mais, acho que 11 vieram do grupo da Copinha que está na semifinal. Já que a gente está falando do Cebolinha e sobre o momento dele, vamos ouvi-lo também sobre isso. A confiança que a comissão tem me dado desde a chegada deles foi muito importante para mim, para esse meu crescimento no final do ano passado, e está iniciando o ano também muito bem, né? Fico muito feliz em estar ajudando, estar contribuindo, até fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor, né? E agradeço, como eu falei, de novo, a confiança que eles têm me passado. Foi muito importante ter me preparado também fora de campo para estar podendo retribuir dentro de campo. E isso é fruto do trabalho, daquilo que eu venho plantando, e agora eu estou colhendo e espero colher ainda mais para ajudar o Flamengo nesse ano. O Cebolinha, o espaço dele com a equipe do Tite muda completamente. Eu concordo, tá no melhor momento e tal, mas também tá jogando onde jogou quando foi eleito o melhor jogador daquela final da Copa América que o Brasil ganhou, sob o comando do Tite. Então essa é a única ressalva que eu faço quando falo, o Tite reinventou o Cebolinha. Não. O Tite permitiu que o Cebolinha jogasse onde ele entrega o que tem de melhor. E ele já sabia disso. Aliás, quem acompanhou também deveria saber, né? Só que aí começam as invencionistas e tal. É só botar o cara onde ele joga melhor. Foi isso que o Tite fez com o Cebolinha. E o Cebolinha agradeceu em entrevista ontem. E fazendo em campo, não só a posição que ele joga, mas fazendo em campo o que ele gosta de fazer. Exato. Quando ele surge no Grêmio, né, se destacando muito, é fazendo isso. Uma recomposição muito bem feita, que é primordial para os pontas do Tite, mas também com esse 1 contra 1 irreverente. Então, a função do Everton é ele puxar para dentro para fazer a finalização ou tentar uma assistência, tentar esse drible, esse 1 contra 1, é a função dele. Ele é um jogador moldado para isso, ele vem da base para isso e ele se sente confortável jogando assim. E é claro, aí o Tite chega, dá todo o aparato que um treinador do tamanho do Tite sabe fazer, sabe entrar na cabeça do jogador e convencê-lo de que ele ainda é capaz de executar aquilo. Ele convence o Cebolinha acredita e nele mesmo e entra em campo e começa a resolver tudo desde o ano passado. E aí é uma crescente, né? A confiança ela vai crescendo e a gente só vai vendo esse jogador jogar cada vez melhor. Aquela finalização que ele fez ontem no jogo treino, eu já vi ele tentar diversas vezes e ela não sair perfeita como saiu. E ele faz isso sem pressão nenhuma, faz com muita tranquilidade, porque ele está se sentindo muito bem em campo. Sabe, tá seguro, né? É diferente. Eu falei dos jogadores aqui da Copinha, na verdade, além dos 12, isso quem nos conta é o GE. Globo, além dos 12 que voltaram para o Rio depois da primeira fase da Copinha, então outros 6 que estavam na classificação, né, para a semifinal que foi conquistada em cima do Aster de São Paulo, também voltaram, tá? E aí reforçaram o grupo que viajou para enfrentar o Nova Iguaçu ontem em João Pessoa, e a gente fala um pouquinho sobre esse empate. Então, na verdade, a gente tem 18. Já tinha 12, 18 de origem da Copinha, né, obviamente. 12 já estavam sendo aproveitados, mais 6 também voltaram. Então, além do grupo que o Tite tem, com ele nessa pré-temporada nos Estados Unidos, também precisa ficar de olho nesses meninos que estão voltando. E além dos meninos que estão voltando, ainda tem uma galera, Jéssica, que está ali meio num limbo ali, que não tem mais idade para disputar a Copinha e vai ter muita dificuldade para ser integrada no elenco profissional. Tudo que o jovem quer é ter essa oportunidade, né? Num campeonato carioca desse tamanho, você aparecer
poder buscar a vitória do seu time, do seu clube, com toda a torcida acompanhando o seu jogo. É o momento que o jovem pede. Agora, a temporada é muito longa também. A temporada é muito longa. A gente projeta um time agora no início do ano, a gente fala quem a gente imagina que vai ser titular, mas muita coisa acontece ao longo do caminho. Jogadores que começam a ter um desempenho abaixo, jogadores que decaem, lesões, as convocações. Então, acaba sempre surgindo alguma vaguinha ali no time principal para um desses jovens aparecerem. Não vão ser todos, certamente não serão todos, vai ser uma minoria que vai realmente servir ao Tite. Mas é muito interessante para a carreira deles eles aparecerem também. Né? Então, é um momento que eles sonharam a carreira toda, eles precisam dar a resposta agora. O zagueiro Gabriel Noga é um desses exemplos, tem 21 anos, a gente até viu, né, jogando no profissional já. O lateral direito Santiago Ocampos, 21 também, e o atacante Thiaguinho, de 23, que foi quem marcou o gol. Que golaço também. Se bem que a gente mostrou o do Otero, eu já fico um pouco na dúvida, mas olha só. Não, foi um bonito gol. Isso aí também foi, né? Foi bonito. Agora vamos botar, esse aí foi o do Nova Iguaçu, que abriu o placar, né? O Flamengo vai para o intervalo atrás. Agora vamos mostrar o do Thiaguinho, aí. Vamos aqui. Agora a gente está meio sugestionado pelo gol do Otero, mas o negócio de cortar e limpar, eu acho que também exige uma frieza que tem que ser reconhecida, vai. E até maturidade, né? Maturidade para saber fazer a jogada certa, puxar para o lado certo. É claro que ele é canhoto, né? Mas ele faz no momento certo o drible e consegue a finalização. Ele é um desses casos, né? Que já não tem mais idade para jogar na Copinha e vai enfrentar bastante dificuldade para entrar no elenco profissional, mas o cartão de visita foi bom, hein? Ô, Jô, muito obrigada por hoje, hein? Bom dia e bom trabalho a você.